Meu pai era escritor, então eu cresci no meio de livros. Lia só besteira. Meu pai achava que a gente tinha que ler o que a gente gostasse. Então eu lia só o que eu gostava. E que basicamente era quadrinhos tranqueira, né? Se a criança tá lendo e tá gostando, Tá ótimo, que maravilha, não né? tem livro ruim. Eu não lia muito, mas liam pra mim. Tinha uma tia que ela ia em casa e ela lia os livros pra gente. E eu sempre quis ser desenhista, né? Aquela coisa de criança, eu quero ser astronauta, bombeiro e desenhista. Bombeiro, astronauta não deu. Eu nunca planejei ser escritora. Eu sou filha de escritora, então tudo que eu não queria ser era escritora. Perfeito. A gente fazia os livros, as histórias, porque a gente gostava. Mas a gente não mandava pra editora nada, era nosso. Aí aconteceu de um dia, a Leda Sintra, ela estava trabalhando para uma editora e ela se encontrou comigo para perguntar das obras do meu pai. Lá em casa ela falou assim, mas escuta, ninguém da família escreve também, né? Ninguém faz, você não faz livro, não é possível. E eu falei assim, não, eu faço com o Lolo, mas eu faço pra gente. Ela falou, deixa eu ver. Aí ela pegou os livros e falou assim, como assim? O que vocês estão fazendo? Não, eu vou levar na minha editora. Eu falei, bom, então se você tá achando bom, então eu também vou mandar pra Companhia das Letras. E aí a Companhia das Letras quis o Pum e o Peixe a Passarinha. Maravilhoso. Sou Marcela Levi, advogada, mãe de gêmeos. Tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje eu tô com uma dupla muito especial, a Blandina e o Lolo, autores de muitos e muitos livros infantis maravilhosos, lidos por, acho que todo mundo conhece, acho que eu nem preciso apresentar vocês. E é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada por estar conosco nessa tarde. Obrigado pelo convite. E vamos começar pelo começo. Eu quero saber um pouquinho da infância de vocês, né? Cada um pode contar separadamente. Como é que foi? Se moravam numa casa cheia de livros? Como é que foi esse interesse pela literatura? Você viu algum livro infantil que te marcou muito? Você falou, poxa, isso aqui é uma coisa que é muito bacana, eu quero fazer isso pra minha vida. Conta um pouquinho assim, na trajetória de vocês. Bom, eu vivia numa casa cheia de livros. Meu pai era escritor, então eu cresci no meio de livros. Mas a gente não tinha uma rotina de leitura, assim, que nem hoje a gente tem muito mais, as crianças têm livraria infantis e tal, não tinha, na minha época, não tinha nem televisão direito para as crianças, então a televisão, né, era uma coisa assim, um canal só, então a gente tinha poucas opções de diversão, então vai brincar lá fora, vai inventar alguma coisa para fazer. Muito melhor, por sinal, né? Então, ou vai ler. Então, às vezes, chega no fim do dia que você não podia mais ficar lá fora brincando, é o que temos para hoje. Pega um livro, pega um gibi. Então, eu lia muito por causa disso, porque eu gostava mesmo de ler. E tinha muita coisa, muito gibi e tal. Agora, eu não tive... nossa, comecei a ler e lia clássicos, nada disso, assim, eu lia só besteira. Meu pai achava que a gente tinha que ler o que a gente gostasse, então eu lia só o que eu gostava, e que basicamente era quadrinhos, tranqueira, né, era assim, lia quadrinhos. Mas tem, assim, é uma discussão que eu tenho frequentemente, assim, né, se a criança tá lendo e tá gostando, que maravilha, não né? tem livro ruim, não tem, isso é ruim, tem que ler uma coisa a mais. Eu acho que não, né? Esse último fim de semana, nós estivemos numa escola lá em São Roque e perguntaram lá pra gente, era uma reunião com pais e tudo mais, né? Eles perguntaram assim, quando um livro é ruim, né? Assim, como a gente sabe que é livro ruim? E aí você respondeu um troço que foi muito legal. Que foi? Que o livro é ruim quando seu filho não gosta. Se ele quando não está sendo lido, ele é ruim. Aí ele é ruim. Não tem livro ruim, quando... Não tem assunto que você não pode falar com criança, não tem, né, uma literatura ruim. Porque uma coisa puxa a outra, né? E eventualmente livros mais profundos, com temas mais sensíveis, mais difíceis, vão fazer parte daquele repertório. Vai fazer parte do repertório dele, né? Mas a gente tem que eu acho que a gente tem que deixar a criança escolher o que ela quer ler. Perfeito. Porque é o jeito dela gostar de ler. Perfeito. É que nem a gente. Se te der uma coisa que você não gosta, vai ser um sacrifício aquilo. Você vai achar ler muito chato, né? Sem dúvida. Agora, se for uma coisa que ela curte, vai bem, né? Então, acho e você, Lolo, você lia na infância muito? Na infância, assim, pequenininho, eu não lia muito, mas liam pra mim. Tinha uma tia que ela ia em casa e ela lia os livros pra gente, ela gostava E eu lembro o livro que me marcou, por uma razão completamente absurda, é o Pele de Asno. Não conheço. Pele de Asno é um clássico de
Quem é? Não é Não Anderson? sei se é Bom, Anderson Green, Tá. É Tá uma bom. história. É que ele, hoje em dia ele é meio politicamente incorreto. Super, porque, Então ele sumiu. porque ele tem Entendi. voyeurismo, Entendi. tem incesto. Coisas que É. pareciam antigamente. É, que É. tinha nos contos de fatos Sim, originais, sim, sim, é são repleto pesadíssimos, disso. sem dúvida. Não é E tinha o asno, que ele espirrava dinheiro, que eu creio que isso tenha sido uma amenizada na atual situação do asno. Eu acho que ele não faria isso na versão original. Entendi. Mas o que me chamava a atenção desse livro não era o conteúdo, era o título. Porque isso era lido nos anos 70, né? Final dos 60, 70, e a gente não conseguia dizer pele de asno, a gente dizia Pelé de asno. Ah, perfeito. Né? Que interessante. É muito E aí legal. depois, enfim, foram escolher profissões, né? Como aí já no início da vida adulta, como se deu isso? Foi letras ou foi totalmente Não diferente? foi nada, não Tá. foi absolutamente nada. Assim, eu nunca planejei ser escritora. Assim, foi uma coisa que aconteceu acidentalmente na minha vida aos 34 anos, 36, sei lá. Nunca pensei em ser. Eu sou filha de escritora, então tudo que eu não queria ser era escritora. Perfeito. Então não era, nunca, não foi um sonho realizado, né? Engraçado isso. Foi uma coisa que aconteceu mesmo para mim. E aconteceu. Vou contar a história, né? Queremos Coisa. ouvir. Eu fui. A minha irmã, que faz. Tudo que eu fiz na minha vida tem a presença da Camila, né? Algumas coisas assim, de caminhos. E a gente tinha um escritório que chamava Cabeças Voadoras, que era um escritório para fazer conteúdo para criança antes de existir internet direito, sabe? Assim, Tá. a gente quebrou, obviamente, porque ninguém fazia conteúdo, ninguém nem sabia o que era aquilo na época. Era né? uma Sei época lá, que era só. Mas num contexto de propaganda, não? É um contexto de propaganda. Ela trabalhou em propaganda. Tá. E Então você fez que faculdade? eu não fiz, eu entrei na Tá, faculdade perfeito. de contabilidade, Uau, pra ok. você ter uma ideia. Tudo a ver. Igual tá ali. E aí eu saí da faculdade e comecei a trabalhar em coisas. Trabalhei no marketing da seguradora do Itaú, trabalhei com várias coisas, assim, aí tive uma lojinha de coisas para criança, e aí trabalhei nesse escritório com a minha irmã. E quando eu estava nesse escritório, a Camila queria fazer um curso de contação de histórias, era contos sufis na contemporaneidade, alguma coisa desse tipo. E lá fomos, eu falei, tá bom, vou fazer com você. E fomos. E era um curso para ser contador de história, ler uma história para as crianças, né? Que é um pouco de atuar, né? Assim, tem Que é uma meio coisa de que eu não teatro, sei sim. fazer até hoje. Eu não sei para que eu fiz esse curso. Fiz para descobrir que eu era escritora, porque eu não sei contar história até hoje. Mas aí eu tô lá e a professora pediu que a gente encapasse um caderno com um tecido que lembrasse um pijama da nossa infância. E aí comprei uma flanela toda floridinha, encapei e tal. E aí ela falou, olha, nesse caderno você tem que escrever as suas histórias preferidas. As que você mais gosta. Eu falei, tá bom. E cheguei e comecei a escrever as minhas histórias ali. E aí um dia a Camila pegou o meu caderno e leu deixa eu ver as suas histórias, e mostrei para ela. E ela falou assim, nossa, mas que muito legal, são lindas as histórias, assim, da onde você copiou? E eu falei, como assim copiou? Você tá louca? São as minhas histórias. Como copiou, né? Assim, eu que fiz as histórias. Aí ela não acreditou que eu tinha feito, assim. Ela falou, não é possível, porque você nunca muito escreveu, bom. né? E depois, porque não era isso que era para fazer. Eu não prestei atenção no que a professora mandou. E era para tomar nota das histórias que ela estava contando. E eu achei que era para fazer as minhas histórias. Que bom que você não entendeu a instrução. Eu não entendi nada, que prestei atenção. Não tinha até hoje. E aí eu fiz o que eu queria. E aí ela falou, não, então tem que publicar. Eu falei, não vou publicar de jeito nenhum, porque eu não sou escritora, não quero ser escritora, não sei de onde você tirou isso. E ela ficou insistindo nisso que tinha, e aí eu falei, tá bom, então eu vou publicar, tá bom, eu vou mostrar numa editora, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu bordei o livro inteiro, inclusive o texto. É um catatal dessa grossura. assim. Uau! E isso era um livro para ser um livro ilustrado? Tá. Era porque era para ser um livro ilustrado, ilustrei, bordei tudo. Eu falei, vai demorar séculos para acabar, vocês vão desistir dessa ideia, eu vou me livrar dessa brincadeira. Perfeito. Só que a Camila não desistiu, né? E ela falou, não, então eu sei quem vai resolver isso, eu vou te apresentar pro Lolo, que o Lolo era amigo dela. Então o primeiro livro também nasce com vocês se conhecendo? Isso, Sim. Uau, que Aí eu lindo. falei, eu tinha feito um livro com a Camila, que era um livro mais de texto, não um livro ilustrado,
que é para criança também, mas histórias As do- Aventuras de Benjamin, o Muiraquitã. E aí, aí ela me apresentou para o Lolo, a gente começou a tentar fazer esse livro, e aí a gente se conheceu, e depois eu me separei, eu estava separada, e a gente começou a namorar, e aí começamos a fazer livro. Foi assim que eu comecei a Uau, fazer Que livro. legal. Então, e não esse livro foi publicado? Não. Não. Tá, Eu tá. falei que ele não ia ser. Mas plantou a sementinha da vontade de Sim. fazer. Perfeito. Teve até uma editora. Queria fazer depois. A editora não quis publicar esse, mas queria fazer uma história de mitologia, não era? É que era muito difícil mesmo, né? Como publicar aquilo. Quase impossível. Não, assim, na era verdade, a gente acabou publicando um livro muito parecido. que bordado. que Assim, é é que eu tô pensando. Uhum. que é o... Esse não é um livro de princesas. Perfeito, é. perfeito, perfeito. E tem a menina que Mas falava bordado. Surgiu dessa história? Não. Não, foi uma coisa muito só- tempo depois. muito tempo. É porque Mas eu só o jeito bordo, eu de gosto de reproduzir. bordar, eu Sim. gosto de... Eu sou uma senhorinha quase, eu faço crochê, eu bordo. Precisa ver as faço tapeçarias tricô. que ela tá fazendo, depois ela mostra. Uau, que demais, artista, então. E você, Lolo, você teve também, você se formou algo em literatura ou não? Não, eu sempre gostei de desenhar, né? Desde pequenininho mesmo, assim, né? Meu avô guardava papel de pão, né? E toco de lápis. E ele dava para os netos, e a gente ficava na escada da casa dele, ali sentado no degrau, desenhando no degrau. Que memória deliciosa. E eu sempre quis ser desenhista, né? De pequenininho, assim, era aquela coisa de criança, eu quero ser astronauta e desenhista, eu quero ser bombeiro e desenhista. Perfeito. Então sempre foi assim, o bombeiro astronauta não deu. Não, não funcionou, não Daquela cabe no uniforme. época tinha coisa tecnológica que era engenheiro eletrônico. Não, né? eu E nunca aí- soube o que eu queria ser. E aí eu acabei cursando, sempre desenhando e aprendendo, né? Não é que eu desenhava bem, não era um virtuoso infantil, assim, nada. Pelo contrário, meu desenho era bem normal de criança. Eu entrei para ser vestibular na ECA, Artes Plásticas, Ok. né? E aí eu não cursei o curso todo, porque naquela época era só licenciatura. Eu não queria ser professor, eu queria desenhar, queria trabalhar, né? Então, assim, dane-se o currículo, comecei a fazer minhas aulas dentro da faculdade. Não acabei Você o curso. fazia as aulas que você queria, né? Você falava, Perfeito. então, assim, Eu fazia como você não queria o diploma, você falava, vou assistir só a aula Perfeito. que De eu desenho gosto. vivo. Que ensina Desenho técnicas, vivo. etc. Tá. Sim, tem a biblioteconomia, né? Assim, que era no primeiro semestre, nunca entreguei o trabalho, né? Por isso que eu não acho Nossa, livro, né? não ia dar certo, jamais. Era aula de organização, já pensou? Imagina. E aí, em 85, um colega meu de faculdade, né, o Jarbas Zanelli, me convidou para ir trabalhar na DPZ como ilustrador, Perfeito. né? E aí eu comecei a ter essa coisa mais efetiva de desenhar, trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando com desenho, né? Mas assim, o desenho publicitário, a ilustração para layout, né? Foi uma parte, depois eu virei diretor de arte, mas eu nunca larguei o desenho. Pelo contrário, aproveitei que eu estava em propaganda, que eu ganhava bem, eu comprava livro de arte, material de arte, né? Esse tipo de coisa. Em 2001 eu larguei propaganda por um tempo para me dedicar a só trabalhos de arte. E aí eu fiz umas coisas legais, acompanhei uma peça peça Cambaio, que era texto da Adriana Falcão, direção João Falcão, música do Chico e do Edu, direção musical do Lenine, Que massa. né? Fiquei uns meses ali desenhando os ensaios, que aquelas massa. coisas. Né? Depois fiz o folheto do CD, tudo. E ali eu conheci a Adriana Falcão, que me convidou para fazer o primeiro livro que eu ilustrei, que foi Luna Clara e Apolo 11. Ok. Ou seja, eu cheguei na literatura infantil de limusine, né? Sim, sim. E foi muito legal. E aí comecei a pegar um trabalhinho ou outro, assim, fiz alguns projetos. Outro maravilhoso. Né? É. Você fez Manuel de Barros, Uau. Ana Maria Machado, né? Um Uau. trabalhinho outro. Espetacular. Né? Isso tudo antes de vocês se conhecerem. Isso antes da Isso, gente se conhecer. E qual foi o primeiro livro de vocês dois?
que a gente fez junto Foi o Pum. Quem Soltou o Pum. Ah, também vocês começaram já com o sucesso. Vocês têm um Mas ele histórico não foi de o primeiro que começar foi o The editado, Bang. ele foi o Não foi, terceiro então. que saiu editado. Acho Entendi, que foi o vocês terceiro. escreveram ele, mas ele não... Ele não. A gente fazia os livros, as histórias, porque a gente gostava. Era um jeito que a gente namorava. Entendi. Mas a gente não editava, não mandava para editora nada, era nosso ali. Aí aconteceu de um dia a Leda Sintra, que era. Ela era Ela literária. queria ver, ela era uma agente literária, ela estava trabalhando para uma editora e ela se encontrou comigo para negociar, para perguntar das obras do meu pai, que já tinha morrido, tudo, né? E ela lá em casa, ela falou assim, mas escuta, ninguém da família escreve também, né? Ninguém faz, você não faz livro, não é possível. E eu falei assim, não, eu faço com o Lolo, mas eu faço pra gente, eu nunca editei nada assim, eu já editei um com a Camila e tal, mas não fiz mais nada. E ela falou, deixa eu ver. Aí ela pegou os livros e falou assim, como assim? O que vocês estão fazendo? Era o Pum, o Peixe, a Passarinha. Que demais. A menina que falava bordado. A menina que falava bordado. E o pinguim chamado Pinguim, que tinha o pé frio. E aí ela falou, não, eu vou levar na minha editora. Eu falei, bom, então se você vai levar, tá achando bom, então eu também vou mandar para a Companhia das Letras. Perfeito. E aí ela levou para a editora e eu mandei para a Companhia das Letras. E aí a Companhia das Letras quis o Pum e o Peixe a Passarinha. Perfeito. Foram os 2 primeiros títulos da companhia, né? Isso. E a menina que falava bordado e o Pinguim, E o Pinguim saíram pela a Marilis. Perfeito. E aí o Pum foi um sucesso de cara, assim? Nossa, foi. Foi engraçado, Foi. né? Assim, o Pum sempre... Todo mundo gostou do meu Pum logo de cara. Como é que surgiu a ideia? Me conta, como é que surgiu a ideia? Era o Enio. Todo mundo acha que é um cachorro, que a gente tem um cachorro chamado Pum. Não, Não, é a gente verdade, tinha um cachorro que cheirava quase que um Pum. Entendi. a gente namorava nessa época. O Enio era o cachorro dela. Entendi. E o Enio era meu cachorro e dos meus filhos do meu primeiro casamento. Perfeito. Era um Golden, Era um gigante. Golden Retriever, coisa mais linda Laranja. do mundo. Mas ele era muito fedido, coitado. Era assim, Ele fedia naturalmente. Era da natureza dele. Né? Assim, então, um dia eu estava na casa do Lolo, levei o Enio, e o Enio entrou na sala e a gente falou, nossa, esse A cachorro... gente não viu ele entrar. Ele é tão fedido que ele devia chamar Pum, porque você percebe a presença dele, mesmo quando ele não faz barulho, em silêncio, todo mundo percebe que o Pum tá solto, Aí né? começou a brincadeira de trocadilhos e coisas. Aí a gente começou, só pode soltar o Pum na cozinha, Perfeito. em dia de festa não pode soltar o Pum. E a gente começou a brincar com isso. Falou, nossa, dava pra fazer um livro, né? Vamos fazer a história do Pum. E aí a gente fez, né? Brincando. E eu imagino assim, é totalmente junto? Você escreve um pouco, você desenha um pouco e vai montando a história junto? A gente faz Depende, junto. a mesmo. gente faz junto, mas depende. Não O tem Pum é uma... muito- O Pum é junto, tudo junto. A gente fica contando a história um pro outro. Aí fica começa a melhorando anotar. a frase do outro. E conforme vai anotando, ele vai desenhando e vai tudo misturando ali. Pronto. Aí é um dueto nosso Pum. Maravilhoso, É um trabalho de dupla. Maravilhoso. Muito. Mas não tem uma regra como fazer livros, né? Não, a gente... Uma receita. A gente tem, eu acho que tem regra, sim. Nossa regra a gente tem que fazer, tem que se divertir, tem que ser Perfeito. gostoso. Né? A gente fazia muito livro em restaurante. O Peixe a Passarinha foi inteiro feito em toalha de papel. Uau, esperando o de prato restaurante. chegar. Não, o prato chegava. Prato chegava, continuava. E a gente ficava lá tomando O dono vinho. do restaurante era amigo nosso, mandava Maravilhoso. papel de monte. Né? A gente chegava no restaurante umas 4 da tarde, saía 1 da manhã. Maravilhoso. Né? Era divertido. É divertido. Era uma diversão. A gente fez vários livros em restaurante. Assim. Sempre foi gostoso de... Sim, ótimo. Até E hoje. essa leveza passa nos livros, né? Porque se tá uma coisa que você está se divertindo quando você está fazendo, ele se torna uma obra divertida. Mas eu acho que você tem que gostar Sim. pra ficar bom, né? Senão não... Você tem que fazer com prazer, né? Perfeito. E a gente é muito bobo, né? E a gente Então acho que é gosta. por isso que é Sim. meio leve também. E o porque- Pum gerou uma série de livros, né? A partir do primeiro título. Então, foi São 7 Puns a gente já Uau, soltou. tudo isso. contando com Pum de banho, né? Tem o Pum da banheira, banho, né, ótimo. que é o Pum de banho, né? Que é de banho, né? Você Sim, vê sim, de fofinho, banho. gostoso. Sim, sim, maravilhoso. E agora saiu o último Pum. Só Qual o acabou nome dizendo. do último? É o Pum da minha prima. Maravilhoso. É. Maravilhoso. Então, no total, quantos livros vocês já publicaram juntos? 60 Mas e... já... 64, Uau. acho. 65. A gente não...
A gente é meio ruim. É uma coisa que tá constantemente na relação de vocês, essas discussões de tipo, isso aqui pode ser um livro. Porque às vezes a gente esquece de contar às vezes... Tive uma ideia, né? É a coisa que a gente mais fala. Nossa, tive uma ideia. A gente tem as ideias e aí a gente vai enfileirando, né? Não, esse aqui preciso de mais tempo para pensar. Perfeito. Então ele passa para o fim da fila. Né? Aí vai, não, esse é legal, aí vamos fazer agora. Aí a gente esquece onde guardou a fila, né? E eu imagino que assim, é o tempo todo, né? Assim, você não tem férias, né? Essas trocas de ideias. Mas isso é gostoso, é parte da vida. Não ter férias é péssimo, né? O quê? Não ter férias. Mas você consegue imaginar férias sem fazer... Exato. Não, mas aí é férias, né? Podia estar na praia. Não, a gente fez. Mas mesmo na praia, a gente fez um livro na lua de mel. Uau, qual que é? Que não era lua de mel, né? Porque a gente já estava casado mais de um ano. Não, esse não saiu, esse também tá na gaveta. Olha. É um baralho de histórias. E era assim, é um baralho, o livro é todo em consult, né? Todo solto. De páginas avulsas. E uma carta se liga a outra carta, né? Pelo personagem, pelo verso. Que nem a vida mesmo, né? Uma pessoa liga na outra, que liga na outra. Que liga na outra, que liga na outra. Que legal. Né? E a gente fez, assim... Um livro-objeto, assim, Isso. né? Que o objeto é muito importante. Que legal. A gente estava na Argentina, dele. Tá guardado na caixinha. Ó, né? fica aí de ideia para o próximo. Então, eu queria que vocês apresentassem. Sei que é muito difícil, né? Imagino que é muito difícil escolher dentre os 60 plus que vocês já publicaram, alguns para trazer pra gente e explicar, assim, o que eu gostaria de saber, acho que as pessoas têm interesse, né? Da onde surgiram as ideias, né? Como se deu o processo de fazer o livro. Se o que aconteceu depois que o livro foi publicado era o que era esperado, assim, o público recebeu ele como você esperava. Então, contar um pouquinho pra gente de cada um desses. Começamos... Quer ir por ordens, assim? Então vamos começar com esse. O Pum não precisa falar, né? Sim, já falamos. O Pum não precisa fazer todo mundo barulho, conhece, né? Exatamente. Deixa o Pum, Pum tem lugar e hora. Antes de vocês começarem a falar, eu queria contar que o primeiro que eu comprei pros meus filhos de vocês é o do dente, é o espaço. Olha, esse era um que a gente podia ter. É maravilhoso. Legal. E é muito legal porque meus filhos não tinham nem dentes na época, né? Bebês. Então eu falei assim, filhos, ainda vai crescer um dente, que ainda vai cair esse dente. Eu me lembro exatamente muito legal. O espaço foi muito legal. muito gostoso. Tem um suspense delicioso. Muito bom. Muito legal. Muito bom. E que a gente Nossa, não fez trouxe. livro de suspense. Olha aí, exatamente. Um humor maravilhoso. Então, vamos começar pelo Ernesto. Vamos. É isso. O Ernesto, acho que foi o primeiro Ernesto, livro... Cadê? Eu preciso botar óculos. O primeiro livro mais sério que a gente eu ia falar isso agora, né? Vocês têm muitos livros que é diversão pura, eu diria, e outros temas muito sofisticados e complexos. Ele é de 2016, o Ernesto. Essa aqui é a 12ª reimpressão dele. Bacana. O Ernesto foi... Assim, geralmente a gente tem a ideia meio juntos e aí a Blandina lapida o texto e eu vou fazendo os estudos e a gente vai juntando. O Ernesto, a Blandina chegou com o texto pronto. Assim, ele... Como é que eu vou segurar essa peteca aqui, né? Sim. E aí foi gostoso de fazer, porque a gente foi estudando, foi chegando no que ia ser o Ernesto, Sim. né? Que é um texto muito provocativo, assim, né? Te deixa desconfortável. Exato. A gente leva muita bronca, eu levo, principalmente, quando vai em escola, né? Que as crianças falam, por que você fez isso com o Ernesto? E eu falo, mas não fui eu que fiz, eu não fiz nada com o Ernesto, eu tô só contando a história deles, né? E que eu acho que é importante, porque... teve uma época, eu acho que mais ou menos nessa época mesmo, todo mundo falava de bullying o tempo inteiro. E eu achava que, assim, a gente tem que falar com a criança de um jeito que que ela consiga se colocar no lugar de quem tá. Sim. Não que alguém diga para ela, olha, é errado você fazer isso. Sim. Porque quando a gente chega para a criança e diz, isso é errado, ela pode responder para você, e daí, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem empatia, né? Empatia. Então, é um livro mais sobre empatia do que sobre o bullying propriamente dito. Talvez por isso que ele funcione melhor. Né? Porque a gente tinha visto alguns livros de bullying que era quase que um manual do bullying. Tinha um livro, inclusive, era uma coleção. Cada título era para um tipo específico de bullying. Okay. E um dos títulos era, assim, gordo é o seu preconceito. Né? Então já não é... Primeiro que não é infantil, a criança nem escuta isso. Fica uma coisa meio professoral. Você não está falando a mesma língua que ela fala.
E eu acho que não é isso. Você não precisa especificar o tipo de coisa que está sendo feita para dizer que ela... é errado você chamar de gordo, ou é errado você chamar de gay, ou é errado... Basta você fazer ela se sentir naquele lugar que ela vai, a partir daí não tem não Sim. precisa, né? Então, assim, qualquer um pode se colocar no lugar do Ernesto, né? Todo mundo já foi Ernesto. E aí que foi a sua sacada, porque ninguém sabe direito, né? Qual que é o Tá todo bullying mundo do falando Ernesto. alguma coisa. Sempre alguém tá falando alguma coisa, Sim. né? Dizem que, Sim. né? E para mim, uma coisa que me marcou muito e que eu falo em casa constantemente é assim, o poder que as palavras têm poder negativo, né? Assim, de te afetar tanto uma palavra que na maior parte das vezes não é verdade. Surge uma coisa, né? Assim, você já pensou assim, qual que é a fonte dessa informação e qual o efeito que ela terá? Que às vezes não é nenhuma informação, é uma opinião, né? Total. Então, assim, você se veste mal, isso é a sua opinião. Não é uma coisa que está cristalizada ou que seja um problema você ser diferente, né? As pessoas são diferentes mesmo, né? Não é um é diferente do outro e não é um problema. Perfeito. Então eu acho que era assim, como a gente não diz exatamente o que é, a gente diz que estão dizendo coisas e várias coisas diferentes a respeito então várias crianças com problemas diferentes conseguem se colocar no lugar dele, né? Então acho que esse é que é o... E ele foi bem recebido nas escolas, as professoras gostaram. Muito. Ele é muito bem recebido. A gente recebe cartas por Ernesto, a gente recebe fotos de, olha, fizemos um quartinho por Ernesto, fazem brinquedos por Ernesto, convidam o Ernesto, vem me visitar. Isso é a coisa mais legal do mundo. É o mais legal, muito bacana. A gente recebe muito material de criança, que quando a gente visita a escola, cartinhas e desenhos e coisas. Eu acho que 80% do material que a gente recebe é Ernesto, né? Você vê que toca as crianças, né? Muito, é muito legal, né? E tem essa coisa que foi essa sacada do Ernesto ser um borrão, não ser nem um menino, nem uma menina, nem Nada. Não é nada, ele é um borrão, que fica muito mais fácil da criança se identificar. Porque toma a forma que quiser. Que quiser, né? Na sua cabeça. Então, isso ajuda muito nessa hora, né? Sim. De ter uma identificação com o personagem, né? Porque se fosse uma menininha, só as meninas iam se identificar com aquilo, né? Fica difícil. E como é que eu vou fazer essa criança, né? Sem ter que retratar alguma coisa que... E esse nome surge como? Como veio? Então, não sei. A gente pesquisou, não tinha nome. Mas não, acho que você tinha, começou eu comecei como como Ernesto mesmo e eu não tenho a menor ideia de esses nomes que acabam sendo... Esse é um nome que não fede nem cheira, senhora. Acho que dá pra dizer isso. Juvenal é um ótimo nome para cachorro. O nosso vizinho é Jeremias. Jeremias, que é um ótimo nome também. E o Ernesto tem uma curiosidade de que ele não é trabalhado só com criança. Isso é muito legal. A gente foi, agora estava no Sul e conversando coisa no Sesc, né? E na plateia ali, tinha gente que trabalha com os psicólogos e tal, com adultos. Uau, que legal. E o Ernesto diz que trabalho em roda com adulto é uma coisa super potente, super legal. Foi legal, porque a gente estava no auditório ali, né? E tinha, acho que 3 pessoas, ou eram só 2? Não lembro. Bom, nessa viagem a gente conheceu um monte de adultos. Sim. Que trabalham o Ernesto com adultos. É muito legal. E o livro infantil, né, assim, cada vez mais tocam em temas tão complexos que viram, não são mais infantis só, né? Não são mais infantis. Tá bem claro, tem tanto livro que eu leio que eu me emociono e meus filhos, gostei, mas me tocou muito mais que tocou a eles, né? Faz parte. Pode acontecer. Sim. E acontece muito, é verdade, não tem... Também acho que essa classificação também não é sempre já complicado, não está colando muito mais assim ultimamente, né? Você tem livros que são para todas as idades, sem né? dúvida. E às vezes, de repente, uma questão de tempo, né? Para uma criança, essa leitura, ela vai tomar muito mais tempo dela, porque ela vai ler, vai gostar, tem que reler várias vezes, tá? Entender. É um timing diferente de quem lê um romance, sim, né? Que é supostamente para adulto, né? Mas não vejo por que tantos livros que a gente conhece que trazem assim, prazer de leitura, prazer de descoberta, que são primordialmente feitos para crianças, né? Sim. São indicados para o mercado infantil, mas
né? Esse livro próximo aqui, por exemplo, Opa! os adultos estão muito precisando Total. ler. Muito. Nossa! Esse da raiva, o meu filho é muito raivoso. É. Então, eu li bem bebê, eu também comprei ele. E ele, na minha leitura, não sei se é a que vocês estavam imaginando, tem um viés político também forte, assim, né? Sim. Você vê uma figura meio de ditador, né? E as conversas sempre foram ótimas a partir dessa leitura. Eu acho... Porque esse negócio da raiva dominar, né? Não tem nada melhor que a raiva que domina. A cadeirada. Ó, vamos mostrar a raiva. E esse fósforozinho aí no I é maravilhoso. Esse chaminho. A raiva foi... Deixa eu ver quando que ele foi. Mas também foi uma coisa muito de... Gente, a gente precisa falar com as crianças disso. Tá todo mundo muito raivoso. Sim. Porque eu acho que desde 2014, eu acho que desde essa época tá todo mundo muito raivoso. Sim, assim. 6 anos de raiva. É muito tempo com as pessoas muito iradas. E por besteira, às vezes. Todo mundo explodindo por qualquer coisa e injustamente. Sim. E só tá piorando. Não adiantou. A gente é um fracasso. A gente foi um fracasso isso aqui. Bom, as crianças têm 10 anos. Vamos ver o que elas vão fazer quando tiverem 10 anos. Mas para os adultos que deviam ler, não tá adiantando. Mas o conceito é, né, assim, porque eu sempre repito em casa assim, a raiva te domina muito facilmente, né? Tá ilustrado de uma forma... É você que tem que controlar ela, né? E isso as crianças aprendem, né? Sim. Isso as crianças entendem nessa história de que assim, todo mundo sente raiva. Começa por aí, né? Sim. Porque todo mundo Faz fala assim, não, você não parte do pode que a gente sentir isso. é. Lógico que pode, você sente, não tem... A raiva reprimida às vezes é pior, né? Dá numa coisa pior. Então assim, pode sentir raiva. Todo mundo sente raiva, é normal sentir raiva, né? Então você tem que entender o que é essa raiva. E não deixar ela tomar conta da situação. Sim. Que é você que manda na raiva. Se você deixar ela mandar, ela vai fazer isso aqui. Perfeito. E aí não tem o que acontecer. E aí vira uma guerra, aí né? vira uma coisa que não tem como resolver. Sim. Então Nas ilustrações primorosas. Então eu acho demais. que assim Primorosa. viu? Arrasou. Eu acho que é um importante por causa disso, de mostrar que é menos, né? Sim. A gente tem que dominar um pouco a nossa raiva, porque senão não vai dar, não vai dar bom, né? E a raiva, acho que foi nosso primeiro livro publicado fora do Brasil. Uau, que E legal. a gente tem ele em Portugal, onde ele ganhou... A gente conseguiu reduzir o título, porque eles queriam um título... Era uma vez uma raiva que começou pequenina. Né? Super explicativo. Daí a gente ficou só Sim. Era uma vez uma raiva, uma edição muito bonita. Antes dele ser editado em Portugal, ele foi editado na Turquia E na China. e na China. Onde a gente falou, nossa, porque é muito engraçado, porque se você pensar na Turquia e na China, não é só que a língua é muito diferente, os costumes, a cultura é muito diferente da nossa, né? Mas a raiva aparentemente é a mesma. Bom. Né? Porque a gente mostra mais as emoções, né? Somos uma população que mostra mais tudo, né? Tristeza. E na Turquia, o Lolo recebe A gente recebe coisas, direto. Isso deve ser muito legal. E E como como faço a menor entendesse o ideia do que eles estão princípio. falando. E na prática, como acontece isso? Vocês têm um agente que busca uma editora lá Isso, fora? Nós temos uma a agente gente tem a agente literária da agência, a gente é representado pela agência da Lúcia Riff, a agência Riff, e ela que vem de fora, né? Ela Legal. representa a gente fora. Legal. E... Isso é uma vontade que vocês têm, de estar mais fora do Brasil? Sempre é legal, eu acho, né? mas- Uma história sua ganhar o mundo, assim, sempre é bacana, né? Mas não é, a gente não trabalha não pra trabalha pra isso. isso. Sim, perfeito. Assim, até porque não tem, acho que não tem como trabalhar pra isso, né? Será que tem uma receita, né? Eu acho que não tem. É uma coisa muito difícil. Tentar... Porque se você ficar escrevendo, pensando no público mundialmente, você tá Não, você fica longe, né? não dá. Primeiro você já está pensando em outra coisa que não é Exato, literatura, né? sim. Você está pensando no público, Sem né? dúvida. A gente pensa... Você escreve pra você. Exatamente. Escreve para nossa criança, né? Perfeito. Nossa criança é nós mesmos. Sim, né? sim, sim. Que ainda somos, né? Mas olha, de livro exterior, esse sim, A menina da Bielorrússia. Bielorrússia. Esse ganhou uma história muito legal. Menina da Bielorrússia. Ele primeiramente foi publicado em capítulos num blog. Como é que chamava o blog? Era um blog muito legal. Eu vou lembrar, mas não... A gente vai lembrar em algum momento, vai lembrar. Perfeito. Mas era muito legal. A menina que fazia o blog era muito bacana. Tudo. Ela me convidou para fazer uma coluna, uma coisa, sei lá, crítica de livro, escrever sobre livros.
E eu falei, olha, eu não sou jornalista, eu não sei fazer isso, assim, eu não tenho eu acho que eu nem posso, você tem que pedir para um jornalista, sei lá, alguém que escreva Sim. isso, esse tipo de coisa. Eu não sei fazer, não quero fazer e não quero criticar livro dos outros, porque não me cabe, né? Se você quiser, eu faço uma novela, e aí você põe um capítulo por semana, em vez de eu ter uma coluna para Perfeito. falar sobre. E aí foi isso que eu fiz, né? Aí eu e aí comecei ela- a escrever a ela- história. E a Blandina, quando ela gosta de alguma coisa, ela se afunda, né? Mas só que ela não se Desenterra, né? estrutura. Né? Então, assim, Ela mergulha. mergulha totalmente, né? E não sabe onde está o fundo, nada, vai. E aí, ela escreveu o primeiro capítulo, né? Sem ter a menor ideia de como ia continuar a Uau. história. E era semanal? Semanal. E ela colocou ornitorrinco. Ornitorrinco Fui tá colocando empalhado. besteiras, Fuinha, assim. ratos. É. E chega um urso na casa. E aí ela foi, né? A cada capítulo, ela vai Ficando mais complicado. complicando a história e vai fazendo, né? Mas ela conseguiu fazer de um jeito que as coisas vão se amarrando, né? Ué. E ela tem uma coisa Porque legal. basicamente são besteiras, né? Faça amarrar besteira. E ela tem uma coisa legal que ela passa essa confusão para o narrador. Perfeito. Né? Então o narrador também não sabe para onde vai a história, sabe? Perfeito. Então é muito legal. E aí, naquela época, quando era o blog, só tinha feito as vinhetinhas, né? Não tinha ilustração. Esse livro tem mais texto, né? Para criança maior é um pouco. E aí, É ao uma final do novelinha, blog, né? falou, vamos transformar isso num livro. Aí Aí- agora, o blog faz tempo, né? E o livro editou ano passado. Né? Saiu Pela ano Camaleão. passado, E aí aconteceu que a embaixada da Bielorrússia, né? Belarus. 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 Não é Bielo. Não é Belarus. 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 Mandou uma cartinha pra gente O Né? embaixador Agra- agradecendo. Que por a legal. gente divulgar a cultura da Bielorrússia legal. e tudo mais. Foi muito legal, assim, da parte da embaixada. A gente respondeu. A gente tudo respondeu. mandou desenhos. E mandei desenhos e coisas, né? Aí eles Ficamos- gostaram dos desenhos, das coisas, Gostaram do livro, achou legal. saiu no perfil da embaixada, Instagram, né? Aí eles mandaram pra gente uma caixa de chocolates. Que legal. delícia. E aí- Nós estreitamos os vínculos Brasil e Perfeito, Belarus. perfeito, maravilhoso. Aí quando foi ver, a gente estava Dando entrevista pro Jornal Nacional da Uau. Bielorrússia. Para um canal de TV, para o jornal. Que Foi demais. muito Um legal. jornalzinho infantil Totalmente de lá. inesperado, né? Com Totalmente. certeza. Imagina, pois sabe, se não foi um livro Sim, vamos fazer para sim. vender, para, sei lá. Descobrimos que Bielorrússia não é o nome que os bielorrussos gostam, porque liga a Bielorrússia à Rússia Sim. E é um país independente. Belarus Embora seja parceiro, né? Mas são parceiros e tudo, mas ela é até uma nação anterior à Rússia, não sabia, tá? tem toda uma história diferente, apesar de eles terem proximidades de língua e tudo mais, tudo, né? vai ser nosso primeiro livro em cirílico. Vai ser nosso Olha, primeiro livro em que legal. cirílico. Ainda vai sair. Vai sair, Vai Que sair. legal. né? E foi muito legal. Estão negociando, acho que vai sair, É, né? eu Tô acho que com sim. fé, né? Vai ser Maravilhoso. muito legal ter esse livro em cirílico, Maravilhoso. né? E que é um livro diferente desses outros, porque tem mais Sim. texto, tudo, mas também não é exatamente um. Assim, o foco de vocês diriam que é mais essa primeira infância, né? Assim, menos texto, mais ilustração, mas também, Também tem. mergulham aí nesse... Não, a Blandina já escreveu textos maiores, né? Mas isso aqui não arredondou, não saiu. O Segredo das Sete Chaves. Tá É uma guardado daquelas onde histórias sai. que impactam, Uma hora ela vai. né? Então vamos Que para mais? o próximo. Esse é um queridão. Os pombos. Pô, esse foi muito bacana. Os pombos foi uma coisa muito, muito legal, recente agora, que aconteceu no final. Foi ano passado, né? Os pombos é ano passado ou esse ano? Foi ano passado. Ano passado. É? E ele veio como porque encomenda. melhor. O O Padre Padre Júlio Júlio. Lancelotti, né? Ele tinha lido Os Invisíveis, do Tino Freitas e do Odilon, Lindíssimo. né? E aí ele pensou que seria legal ter um livro, né, que explicasse para a criança, né, o que é aporofobia,
né? Os invisíveis não trata só do povo Do de morador rua, de rua, né? trata das pessoas que são invisíveis Sim, para uma e criança. é bem poético, né? A criança pode sim. até, né, demorar para entender exatamente o que está sendo falado ali. Sim. E aqui era uma coisa específica para o morador de rua, para a pessoa Ele queria pobre. falar sobre os moradores de rua, né? Sobre a população de rua, moradora de rua, com as crianças, que precisa, né? E acho que precisa realmente. Sim. Eles estão aí, eles existem, são Sim. pessoas e assim, como que a gente vai lidar com isso? Não é assim, vamos tirá-los da rua. Como? Não é assim. Sim. Ou... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque a leitura aí é um soco no estômago, né? Assim, não é uma leitura fácil, é uma leitura que você sai. Eu, por exemplo, li primeiro pra mim e demorei um tempo para apresentar para meus filhos para eu, né, processar isso. E eu sou totalmente a favor de apresentar temas super sérios e complexos para criança. Acho que, como você falou, as pessoas estão aí, a realidade. Mas a resposta que às vezes eu ouço do outro lado é assim, poxa, mas a vida vai ser dura no futuro. Por que não preservar a infância, uma inocência, um mundo mais cor-de-rosa? O que vocês respondem a isso? Eu acho que não tem problema, eu acho que não precisa. O mundo não deixa de ser cor-de-rosa porque existem essas pessoas. É o mesmo mundo. Os contos de fadas sempre foram meio duros. Chapeuzinho Vermelho, né? É para você não encontrar pessoas estranhas na floresta, Sim. né? É Não que cair ele na fala, conversa, ele é mais duro porque ele É. está mostrando uma coisa no Chapeuzinho Vermelho, tem uma fantasia maior Sim, do tá que mais tem lá, distante, né? tá mais mas ali distante. o lobo mau é uma metáfora, né? É uma coisa... É que eu acho que não tem. Eu acho que isso não deixa o mundo sem ser cor-de-rosa. Porque uma coisa é você falar, vamos fazer de conta que o mundo é cor-de-rosa. Perfeito. E ele não é cor-de-rosa. Mas você pode, a sua vida continua sendo. Quer dizer assim, você não está pegando para a criança e falando, você tem que resolver isso é um E- problema seu, senão você vai morar lá também. Não E é ela- isso. E no caso sim. específico, você não vai conseguir Ah, evitar que a sua criança veja moradores de rua. Não, eles percebem o mundo muito mais que a gente, muito inclusive. mais que a gente. Então, quer dizer assim, não adianta, vamos fazer de conta. Que aí é um fazer de conta que não resolve nem para a situação e nem para a criança, porque se ela está vendo, ela sabe que existe. Sim. O que você explica para uma criança quando ela vê alguém mexendo no lixo? Sim. Então, assim, eu acho que assim, não dá para a gente... tem uma época que a criança ela não vê isso, porque para ela tudo bem. Assim, o fato de existir tanto os pombos quanto a aporofobia, que é o par desse, que é da coleção Canoa, ele mostra para a criança aquilo, mas a criança ela não sofre com aquilo. Ela acha ruim quem trata mal. E a intenção é essa. E é ruim mesmo, De certo quem modo, trata mal. também é um Então, livro que a gente tenta buscar empatia, Sem dúvida. né? Então, assim, eu acho que se ela aprende a ser empática, o mundo dela fica até mais cor-de-rosa, porque ela Perfeito. fica melhor como ser humano. Perfeito. Então, assim, não é uma lição de moral, não é uma coisa que você tem que dizer que é responsabilidade dela, ou que ela é um problema que ela vai resolver ou deixar de resolver, mas existe a situação. E uma coisa é você falar assim, bom, não vamos ver aqui Cidade Alerta. Eu acho, Sim. não vamos mesmo. Não precisa Não, ver não há Sim, necessidade. É nocivo né? até para adultos. Totalmente. Não há necessidade de você Assustar, né? assustar a criança. Isso sim é tirar a cor do mundo dela, né? Perfeito. Porque é você introduzir monstros num mundo que não precisa ter aqueles monstros, porque não precisa. Eventualmente, se tudo der certo, aquilo não vai passar pela vida dela nunca. Isso aqui vai passar pela vida dela. Então é melhor ela saber o que é. Exatamente para não deixar cinza, né? Na leitura da minha casa também teve muito um viés, assim, de gratidão do que a gente tem. Assim, né? Temos uma casa, olha que sorte, né? Assim, não é todo mundo que tem isso aqui. Então, eu gostei muito também dessa perspectiva. Assim. E as pessoas são pessoas, né? Do que é privilégio. Sim. E são que pessoas, não é, né? né? Que estão lá Sim. que não... alguma coisa aconteceu, elas não estão lá porque... Uma das coisas que a gente percebeu, né, é que a base do problema dos moradores de rua é eles não serem vistos como humanos, né? De não serem vistos, né?
não são vistos, e quando são vistos, eles são vistos como uma praga, como algo a ser, um problema a ser resolvido. Um problema a ser resolvido, mas ser resolvido de um jeito imediatista. Vamos tirá-los daqui, né? Vamos levar para outro lugar, vamos botar eles em clínicas, né? Vamos catar a sujeira que eles fazem, né? E ninguém pensa que esse povo não tem água para beber, né? Quanto mais água para tomar banho, né? E essas coisas todas. Então, a ideia, acho que tanto dos pombos quanto do aporofobia, né? É o princípio da coisa que precisa ser humano, né? Eles são pessoas, né? Eles são pessoas, né? Então você não precisa resolver o problema deles, mas você pode dar bom dia, por exemplo. E é um chamado, né? Assim, é coisa às vezes que a gente faz sem pensar, né? Porque tá no dia a dia, na correria, tá assim, um chamado. Assim, presta atenção, outra situação que tá acontecendo aqui do seu lado. E tem coisas que são as queixas, é muito estranho isso, porque assim, as pessoas pensam que assim, vai me pedir dinheiro, vai me pedir... E a queixa deles é assim, ninguém olha na minha cara. Vocês ninguém me dá um bom dia. Sim. Então, assim, ninguém me dá bom dia. É como se eu não existisse. Então, assim, se você sair daqui e encontrar um cara e uma mulher, ou o que for, qualquer morador de rua, e você falar bom dia, você vai perceber a diferença na feição da pessoa. Primeiro ele vai te olhar muito estranho. Porque humaniza, sabe? Tipo assim, ele me viu, me vê como pessoa. Não é que porque até então você pode até ter me visto, mas é assim, ou eu sou um bicho, ou eu sou um perigo, ou eu sou alguma coisa que você precisa se afastar, e não como uma pessoa. Então, quando você dá bom dia, ela percebe que você vê-o como uma pessoa. Outro ser humano. É o que mais pega com eles. Eles não serem vistos como seres humanos. Eles serem vistos como lixo. Né? E acho então, que não tem coisa isso mais eu acho que é uma triste. coisa que assim, não interfere na vida da criança. Transforma ela numa coisa melhor. E se após essa leitura a pessoa passar a fazer isso, né? Vocês já conseguiram... Você já humanizou alguma coisa. Já conseguimos um pouquinho. Exatamente. Muito pouco, mas enfim. E foi muito legal. Foi um livro que a gente agora... Ganhamos prêmio, né? Tudo. Conta dos prêmios. Ele ganhou por enquanto, né? Que nós temos uma longa vida pela frente. Sim. Não, mas esse ano ele ganhou da Unesco, o selo da Unesco de extinção. Entrou nos melhores da Crescer, ganhou o APCA, que é da Associação de Críticos de Arte, Paulista de Críticos de Arte. Mas... Acabou de ganhar um prêmio em Portugal, que eu não sei o nome, não lembro qual é, que a gente acabou de receber uma mensagem na semana passada, que acabou de receber. E qual o sentimento de vocês quando tem uma premiação para um livro que vocês escreveram? É legal, né? Assim, ganhar prêmio sempre é legal, é um reconhecimento do seu trabalho, né? Não é, nossa, eu vou andar com um prêmio na bolsa, né? Para mostrar para as pessoas, porque... Não, né? Não dá. Mas é muito legal, assim, eu acho que é um reconhecimento para o trabalho e é um reconhecimento para o livro, que esse livro, por exemplo, Os Pombos, é um livro que a gente quer que chegue em muitos lugares, para muitas pessoas. E os prêmios vão ajudar, então... E os prêmios ajudam isso, né? O prêmio ajudando o livro, tá bom. Perfeito. Eu acho que é importante para o livro, né? Porque é um livro que o livro ganhou o prêmio, né? Para ele alcançar mais lugares, eu acho que ajuda muito. Mas vamos combinar que não dá assim, ganhei prêmio com os pombos, vamos tomar uma champanhe. É verdade. Mas assim, eu acho que é legal, mas né, não é a função principal do livro. Perfeito. Não é para isso que ele foi feito, né? Ele foi feito para chegar nas crianças, né? Me conta uma coisa, se vocês tivessem que me descrever momentos que mais marcaram na sua carreira até agora, uma longa carreira, uma produção literária ampla, me conta aí alguns highlights que te marcaram. Ok. Eu acho que todos, para mim... Vou contar um highlight seu. Conviver com as crianças. Foi a primeira vez que a gente foi chamado para ir numa biblioteca, numa festa de livros, né? Era numa livraria Nobel, né? Nobel, em... Ubatuba, né? Nossa. Foi muito legal, porque era uma livraria Nobel, mas era pequena, em Ubatuba, que era um público pequeno, né? A gente ficou no hotel que...
num hotelzinho, pousada. era uma pousadinha, Tá. tudo certo. Tudo muito simples, a gente se divertindo o máximo, né? Pô, então... E aí foi quando a Blandina recebeu o primeiro abraço de fã. De fã, Foi ela tava lindo. vestida de princesa, É. né? Coisa mais fofa. A mãe trouxe, assim, essa daqui é... Não lembro o Não nome. lembro. Nossa, Faz isso foi muito tempo. Faz 14 14 anos, sei. né? Assim, ela é muito... Melhor não lembrar o nome, porque se eu falar o nome dela agora e ela ver, ela vai morrer de vergonha. Ela vai me odiar Ela já vai ter profundamente. Ela 20 e deve ter poucos 20, anos. ela deve ter 17, sei lá. Né? Porque ela era pequenininha. Oh, mas eu gostaria de reencontrar ela, porque agora ela já deve estar adulta, né? Tá, Lô, com certeza. E aí, a menina veio e ficou escondida atrás da mãe, assim. E essa aqui é a Blandina, né? Ela é muito fã de você, Blandina. Não sei o que, ela ia bem assim, escondida, tímida. De repente, ela vai e voa. E agarra. Que delícia. E agarra e Uma abraça a delícia. Blandina. É muito gostoso, né? Agora a gente foi numa escola que teve outra menina que fez isso comigo. A Ah, gente fica foi de lindo. perna bamba, né? É muito fofo. Porque quando você convive com as crianças, você vai nas escolas, é uma delícia, porque as crianças são muito sinceras na reação delas, né? Sim. Assim, não é que nem adulto que fala, sou sua fã e tal, não sei o quê, mas Sim. às vezes nem é. A criança, ela é mesmo, ou ela não tá nem, se ela não tá nem aí, ela também não tá nem aí, ela Sim. não faz tipo, né? Sim. E E se ela vai com Então- vontade de demonstrar afeto, ela vai mostrar o Não, e afeto. é um amor muito verdadeiro, é um amor muito legal, assim, Era- de era se uma- receber. Você fica se achando, nossa, Era uma gente, eu sou escola- Madonna. Municipal, né? Escola municipal lá em São Miguel, né? Essa última, né? Essa última. E o Henricão, né? A gente estava entrando no Henricão, a menina saiu do banheiro, não foi? Já estava todo mundo Gente, sabendo era uma que a menininha desse Blandina ia chegar na escola, que ia ter apresentação, coisas. É uma recepção maravilhosa nessas escolas. É muito legal, é muito gostoso mesmo. E aí a Blandina tá andando no corredor e a menina sai do banheiro. Quando ela sai do banheiro, ela olha a Blandina, ela dá uma pausa assim e vai e capta também. É muito Foi gostoso, bonito, foi é muito bonito. legal. As conversas com elas que são sempre os melhores, Sim, né? são. De coisa. Aquele menino que tirou a caneta da sua mão e falou, deixa que eu desenho, que eu sou mais caprichoso. Ah, maravilhoso. maravilhoso. Muito legal, Maravilhoso. É muito bom. Que delícia. Então eu acho Ó, que o segredo é você faz o lápis. ele ficou ensinando o E aí, Lula a ó, desenhar. Quando você Flash. for pintar, tem que fazer com muito capricho. Viu? maravilhoso. E foi fazendo o desenho para mim. Maravilhoso. Do Maravilhoso. autógrafo. E eu acho que é isso, assim, não é assim prêmio, assim, nem, né, cerimônia de receber prêmio é uma besteira, porque assim, você não encontra com ninguém, aquilo é super rápido, ninguém te conhece, você não tá, sim, não sim. é, assim, Sim. é muito legal pro livro, tudo, mas É legal, é legal, você recebe. né, mas não é assim, Não vale Não a pena. vale. Porque o nesse abraço da abraço aí criança. você entende como aquele livro entrou na vida daquela daquela criança, naquela casa daquela criança. exato, sabe, assim, é muito... O Ernesto dá muita resposta assim. O Ernesto... Emocionante. Por que você escreveu esse livro? Emocionante. É muito legal. Eu acho que é um contato com as crianças, tudo o que eu Oh. penso, que eu acho que, ai, que delícia, é encontro com criança. Perfeito. Os pombos lá em Paraty. Aquele foi para mim, né? Ah, Nossa. Assim, estava lá na livraria em Paraty, era uma mesa. Não, era uma mesa. grande. Lá não, eu nem sei qual é a livraria da Flip. Era na Flip Era do na ano livraria do passado. Sesc, Não é do Sesc. não era? Não. Bom, era uma grande livraria que estava montada ali, livraria principal ali na praça em Paraty, e ela é aberta. E o auditório ali para palestra é aberto ao público, né? E estávamos, nossa, você, Janaína Toquitaca, Tino Freitas, A Rafaela. Rafaela. Tinha. Era gente. tem muita gente. A Ana Tavares é aquela quem intermediava a conversa, a mediadora. E aí a gente estava falando, né? E tava Era sobre os pombos, né? e eu tinha e a gente tava com água de latinha, né? Então a gente ficava bebendo água, colocava a latinha no chão. De repente eu vejo que tem um morador de rua que está sentado ali na calçada olhando para cá, né? E tem aquele monte de latinhas, assim, né? Tá, né? Aí sei lá, se a gente combinou gesto, nem lembro mais como foi, né? Assim, tinha o Júlio que Que é cuida uma da figura, gente, que é um figura querido da que Companhia que das cuida Letras. dos autores na Companhia das Letrinhas. E aí, assim,
eu pedi água pro Júlio, porque eu tava com sede, assim, leva pro cara lá. E aí me deu na telha tal a aporofobia, que tava na minha mão, assim, entrega para ele, Perfeito. né? Aí, né, ele ficou lá com as latinhas e ele começou a ler o livro, né? E a gente falando e eu só sacando ele ali, lendo o livro, Uau, que cena. né? Aí, de repente, a gente abriu para perguntas e o cara levanta. Assim, por que você escreveu esse livro? Por que vocês fizeram isso? E a gente contou a história, né? É. Aí o cara começou a falar que ele veio de longe, né, para estar ali na Flip, né, vendendo latinha para pagar as coisas deles dali, né, e que aquele livro era muito importante para ele. Uau, que legal. Né, e ele começou a falar, e aí ele começou a chorar, né, aí foi dureza, foi muito emocionante. Foi Meu muito Deus, que emocionante. cena. Foi muito legal. É. Uma coisa, ele ficou realmente tocado com o livro. Então, assim, É emocionante. tem essas coisas dos Sim. encontros com os leitores, Sim. é que são Mágicos. Nossa. as maiores emoções, né? Que máximo. Adorei. Eu acho que a gente saber que acerta, de repente, É. numa coisa dessas, é muito emocionante, muito legal. E pra finalizar, eu fiz um pedido difícil, né, de vocês escolherem dentre os livros, não de autoria de vocês, infantis, que vocês gostam muito, pra apresentar aqui pra gente alguns favoritos. É sempre difícil. Não dá como assim, simples. Mas Sim, tudo muito bem, vai. A difícil. gente ficou A gente aqui, deixou muita gente de a fora. gente botou Perfeito. 50 nomes dentro de um saquinho, A gente falou, tirou 5. a gente falou pro nosso cachorro, Nicolau, escolhe. Escolhe um, Nicolau. Vamos Então, lá. vamos por qual? Vamos pelo que você quiser. Eu Vamos acho que é o livro preferido da Blandina e Esse. de muita gente. Edição Selma. antiguinha da Cossack. Essa versão Maravilhoso, antiga. Olha, tá vendo? Ele tá até O amareladinho. dó da Selma. Eu acho Selma um dos livros mais legais que tem. As ilustrações são uma coisa mais fofa. E acho que a história é, assim, é muito legal. O jeito de Sim. se contar. Sim. Não é só porque... É o jeito de Dá contar. pra dar spoiler, não, né? Por favor. Dá. Não tem uma pegada muito infantil, né? É um texto... Mas eu acho que ele fica, É ele maravilhoso. fica dentro da cabeça da criança com uma coisa tão importante, que é assim, o importante é o que você gosta, né? Ele é narrado com calma. Sim, exatamente. Ele não tem... Ele não, E é como ele é não uma tem história gordura nenhuma. nenhuma. E é uma história suave, com uma Essa é a mensagem Selma. tão Ela boa. gosta de fazer essas coisas cotidianas e prazerosas para ela, que são muito simples, né? E o que você faria se você tivesse mais dinheiro? E ela pensa e ela descreve que ela queria fazer exatamente as mesmas coisas. Exatamente. E se você Isso é tivesse ser mais feliz. tempo? Se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer essas Mais coisas. ainda, Mais é. ainda. Sim. Né? Então, assim, você não precisa de muita coisa diferente daquilo que você realmente gosta. Não é Perfeito. nem do que você precisa, né? Assim, não é que é comida ou nada disso. Para ser feliz, você tem que... E a Jutta Bauer, ela tem um jeito gostoso de contar, não só esse aqui, mas o jeito dela contar a história, Sim. né? O Anjo da Guarda do meu avô. maravilhoso. O que eu acho muito legal dela, essa coisa de, principalmente nesse livro do O Anjo da Guarda do meu avô, o texto é uma coisa, a imagem é um outra, contrário, a né? junção das Maravilhoso. duas Sim, é e que é muito forma a legal. história. Sim. Né? Muito bacana. Vamos ao segundo aqui. Esse é um dos meus top, talvez 10. Sim, Ele é com certeza. espetacular. Top 5 para nós Bárbaro. aqui. Espetacular. O Bárbaro, do Renato Morricone, que é... Eu não sei nem explicar o que, assim... Ler ele em roda de leitura, pra mim, é um prazer imenso. Não, imenso. e ele, As assim, reações. não precisa... Não fala nada, não tem nada, não tem texto, é um livro de imagem. Uhum. E com uma história maravilhosa. E é muito bom, porque eu tenho um twist no final maravilhoso, que eu não vou dar o spoiler aqui, mas mesmo depois que você já conhece o twist, dá vontade de ler milhares de vezes. Continua sendo maravilhoso. Muito bom, e as ilustrações são maravilhosas, assim. Renato Morricone, acho que é um dos melhores autores nacionais que a gente tem. É um prêmio que a gente ganhou na vida, né? Prêmio. Ele é muito legal. Sim. É muito legal. Aí você conhece, Os livros são maravilhosos. aí você conhece o cara, Sim. né? E aí o livro ganha mais... Sim. É um querido e um dos Artista, melhores sim. autores que tem, com certeza. Aí, já que falou em Odilon, vamos na Isso Caroline é uma Odilon. pérola, uma coisa Lá mais e aqui. maravilhosa.
É uma joia que, isso daqui. assim, para mim não tem nenhum livro sobre separação de pais melhor do que isso aqui, assim. E é lindo. O livro é lindo, o livro é maravilhoso, a história é contada de uma traduz maneira... os sentimentos de uma forma tão lindo, poética. Pura poesia. Acho que justamente essa coisa da poesia, de você falar as coisas que não estão escritas, Sim. né? De você fazer as metáforas com o Lago de Peixes, essas coisas. Falar com imagem Sim. e um texto... Que toca a pessoa em algum lugar lá, né? Exato, lindo, maravilhoso. John Classen. John Classen, quero meu chapéu de volta. Amo também. Que eu queria ter feito. Odeio terrivelmente. A gente tem a trilogia do chapéu lá em casa. É maravilhoso. Não dá. Não dá. Eu quero meu chapéu de volta. O primeiro que a gente leu. Os desenhos são uma coisa fora de série, eu acho. Sim. É muito fofo. Muito fofo. Eu gosto a história é maravilhosa. É uma ironia muito boa, é uma ironia muito Meus filhos maravilhosa. ficam, mas que aconteceu isso, mãe? Não é possível. Eu gosto muito do ar estoico Sim. Dos personagens são todos... É quase que um Buster Keaton, assim, sem dar risada, né? É muito legal. É uma história maravilhosa, contada de um jeito muito, muito bom. E que tem uma... É muito engraçado o final. E é um final que a criança para, você para e você precisa pensar para entender o que ele está falando. E é fácil de você entender o que ele está falando, mas você para porque é um soluço ali, assim. Você fala, gente, é muito um muito projeto gráfico clássico e a ilustração é moderna. Aí você vê, é tudo feito para que a cor do chapéu seja a única cor do... É verdade. É muito legal. Eu acho ele, assim, como artista gráfico, como contador de história, uma delícia, assim, um banquete. E, para encerrar, o que a gente acha, que a gente considera ser um dos maiores sucessos da literatura infantil. E é mesmo. É o maior sucesso da literatura, melhor, assim, das autores nacionais... Silvana Rando fez... Não tem uma personagem que não gosta, exatamente. Em qualquer lugar do Brasil que você for. É um espetáculo. Qualquer escola, qualquer criança. Assim, é engraçado, é doce, você se identifica. As crianças amam. É o personagem infantil, eu acho, da atualidade da literatura infantil. É o Gildo. Assim, eu tenho um neto de 3 anos que mora no Pará, em Alter do Chão, um lugar onde não tem livraria, sabe? Assim, é uma vila de pescador, Alter do Chão. Não é não tem nada, assim, voltado para a literatura infantil, né? Assim, ele ama o Gildo. Quer dizer, assim, ele conhece, e não é porque eu apresentei, não é porque a avó é escritora e deu livro, nada disso, assim. No Brasil inteiro, todo mundo conhece. Um personagem que as crianças identificaram e falaram. Chegou lá. Chegou no Brasil inteiro. Chegou para o Benjamin, chegou para todas as crianças. Para o Pará, para Alter do Chão, quer dizer, então assim, é um poder da literatura que tem que ser levado a sério, né? Assim, a história bem contada. Né? Assim, exato, né? Uma história bem contada, um personagem bem feito, que chega no país inteiro. E é um sucesso, eu acho uma coisa, um talento. Uma maravilha. Maravilhoso, me dá inveja. Viu, Silvana? Maravilhoso. Eu tenho inveja do personagem que ela fez, que é uma bem baratinha. Claro. Socorro. Imagina, chama Socorro. Começa a ter uma barata que chama-se Socorro. É maravilhoso. É muito bom. Eu adoro. Eu acho que isso aqui assim, é um bem resumo, né? Tem mais 45 no carro. Não, por favor. Muito obrigada por ter topado fazer essa tarefa tão difícil de fazer uma seleção. Blandina, Lolo, foi uma conversa tão boa. Adorei. Dei boas gargalhadas. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer. Parabéns aí pela sua longa lista de obras maravilhosas. Muito obrigada. A gente que agradece.